Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre o segundo episódio da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, desde o início, declarou o seu apoio ao Império Austro-Húngaro. Professor, e por que a Alemanha apoiou o Império Austro-Húngaro? Porque a Alemanha tinha um interesse em combater a França, para assim evitar a retomada do território Alsácia-Lorena cedido pelos franceses após a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870. E o que tinha de importante nesse território, professor? Era uma região rica em minério de ferro e carvão. No outro lado, na Tríplice Entente, a Rússia possuía os mesmos interesses do Império Austro-Húngaro. E quais eram esses interesses, professor? A Rússia desejava ampliar o seu domínio político no leste europeu, ou seja, a Rússia desejava dominar os povos eslavos, os sérvios e o antigo Império Turco-Otomano. Logo, com o fim do Ultimato de Julho, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, provocando a reação da Rússia, que passou a atacar as tropas austro-húngaras. Nesse mesmo momento, a Alemanha declarou guerra à França e invadiu parte do território da Bélgica, que fazia parte do território francês. A Inglaterra, com medo de perder suas possessões coloniais e a sua soberania, resolveu se aliar à França e à Rússia, iniciando assim a Guerra de Trincheiras. Professor, e o que foi a Guerra de Trincheiras? A Guerra de Trincheiras foi uma das estratégias desenvolvidas e usadas na Primeira Guerra, porém não mostrou muita eficácia no conflito. Por quê, professor? Porque muitos soldados morreram queimados, ficaram cegos por conta da inovação tecnológica da época, ou seja, foram utilizadas armas químicas como o gás mostarda, o gás lacrimogênio e outros. Professor, e teve alguma batalha que se destacou na Guerra de Trincheiras? Sim, alguns historiadores defendem que a Batalha de Verdun foi a mais cruel de todas. Entre ataques e contra-ataques de franceses e alemães, morreram mais de 300 mil militares e civis do lado da França e quase 400 mil militares do lado alemão. Outra característica que vai marcar a Batalha de Verdun é o terreno ruim, a lama, as doenças, a fome e outros problemas psicológicos que afetaram os soldados. Assim, as nações europeias não tinham ideia que o confronto local passaria a ter uma dimensão mundial. Por quê, professor? Porque o conflito começa entre a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. As suas colônias foram envolvidas indiretamente e outras nações europeias também participaram do conflito. Por exemplo, a Bulgária, por conta das suas rivalidades históricas contra os sérvios, entrou na Tríplice Aliança ao lado do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. Aos poucos, os fatores externos e internos foram modificando o rumo da Grande Guerra. Ou seja, dois fatores foram decisivos para a Grande Guerra. O fator externo foi a entrada dos Estados Unidos no conflito. E o fator interno foi a retirada da Rússia. Professor, e por que os Estados Unidos entrou e a Rússia se retirou da Grande Guerra? Os Estados Unidos, em 1917, entrou no conflito de forma direta, muito mais preocupado com as suas relações comerciais capitalistas com franceses e ingleses do que qualquer outra coisa. A fim de lucrar com os desfechos da Grande Guerra, os Estados Unidos teriam que emprestar dinheiro e teriam suas indústrias de bem de consumo fortalecidas, porque a Europa precisaria se reconstruir após a guerra. No caso da Rússia, devido à sua crise política e econômica que culminou
na Revolução de 1917, o país foi obrigado a se retirar do conflito e em 1918 assinou um acordo de paz com a Alemanha chamado de Tratado de Brest-Litovsk. A retirada da Rússia fez a Tríplice Aliança pensar que ingleses e franceses estavam enfraquecidos, o que culminou num ataque mal sucedido em 1918. E aí, professor, o que aconteceu? Com a entrada dos Estados Unidos na Tríplice Entente, essa aliança obteve sucessivas vitórias. Por exemplo, a Sérvia venceu a Bulgária. Os ingleses venceram os turcos. Após diversos desdobramentos, a guerra se encerrou com o armistício, um tratado assinado em 11 de novembro de 1918. A Primeira Guerra Mundial gerou uma grave crise financeira, não só para os derrotados, mas também para os países que venceram a guerra. Ué, professor, e por que essa grave crise financeira afetou os países que venceram o conflito? Muito dinheiro foi investido nas indústrias de armamentos e nas indústrias de bens de consumo. Aproximadamente 9 milhões de pessoas foram mortas, entre civis e militares, o que afetou o mercado consumidor europeu de bens de consumo. Apenas os Estados Unidos, que entrou no final do conflito, e a Rússia, que se retirou do conflito por conta da Revolução Russa, não sofreram grandes consequências com essa crise. E para punir a Tríplice Aliança e estabelecer a paz no continente europeu, o presidente dos Estados Unidos, Wilson, em 1918, elaborou um acordo chamado de Os 14 Pontos de Wilson. Professor, e quais seriam os 14 pontos de Wilson? Vou falar de uma forma concisa. Os principais pontos eram a liberdade na circulação dos mares, o fim do protecionismo econômico entre as nações europeias, os países da Tríplice Aliança não poderiam mais fabricar armamentos e seriam obrigados a diminuir o contingente militar, a devolução da Alsácia-Lorena à França, autonomia e independência da Polônia, da Sérvia, da Bélgica e da Turquia, e a criação de uma organização política para estabelecer a paz, chamada de Liga das Nações. Porém, as propostas do presidente Wilson não agradaram os ingleses e os franceses, que desejavam punições bem mais rigorosas à Tríplice Aliança. Logo, elaborou-se um acordo bem mais radical em 1919, chamado de Tratado de Versalhes. Professor, e quais eram os principais pontos presentes no Tratado de Versalhes? A devolução do território da Alsácia-Lorena à França foi mantida. A província de Sarre passou ao comando da Liga das Nações. O contingente militar alemão foi reduzido para 100 mil homens. A Tríplice Aliança foi proibida de fabricar armamentos, navios, aviões e carros de guerra. A Alemanha foi obrigada a pagar uma indenização de 269 milhões de marcos ouro e um valor de 12% das exportações anuais para a Tríplice Entente. Professor, e o que modificou na Europa com o fim da guerra após a assinatura do Tratado de Versalhes? A geografia da Europa se modificou. Por exemplo, o Império Austro-Húngaro deixou de existir, dando origem a novas nações. Outra coisa interessante com o fim da guerra é que os Estados Unidos passou a ser reconhecido pelas nações europeias como uma nova potência econômica mundial. Professor, eu notei que o senhor não falou da Itália nesse conflito. Aonde ela estava na Grande Guerra? O caso da Itália é interessante porque, mesmo ela fazendo parte da Tríplice Aliança, ela se mostrou neutra. Por exemplo, quando o Império Austro-Húngaro
inicia a guerra de movimento invadindo a Sérvia e a Alemanha invadindo a Bélgica, ela não se envolve no conflito. A partir daí, através de algumas conversas com a Inglaterra sobre a promessa de receber algumas colônias na África, a Itália deixa a Tríplice Aliança e passa para a Tríplice Entente, ou seja, a Itália troca de lado, deixa a Tríplice Aliança e passa para a Tríplice Entente porque recebeu uma promessa dos ingleses que receberia algumas colônias na África. Só que com o fim da guerra, os ingleses não cumprem a promessa e o que a Itália ganha em troca, deixando a Tríplice Aliança e entrando para a Tríplice Entente, é uma grande dependência econômica da Inglaterra e da França, por conta do fim do protecionismo econômico escrito no Tratado de Versalhes. Professor, por que a Alemanha foi a mais punida no Tratado de Versalhes? A Alemanha, no final do século XIX, ela desponta como uma potência econômica e militar da Europa. Então o Tratado de Versalhes tinha o objetivo de punir a Alemanha a ponto do país entrar numa grave crise econômica e assim ficaria impedida de realizar uma nova guerra. Um beijo no coração de vocês, fiquem em casa, #História Neles.